do senador Jorge Seife no Tribunal Superior Eleitoral votou pela absolvição e pela rejeição à solicitação. O parlamentar responde por abuso de poder econômico na campanha de 2022. Depois da leitura do parecer do ministro Floriano de Azevedo Marques. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande e forte abraço para você ligado na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Vamos juntos com mais uma edição do CBN Esportes até meio-dia. Hoje tem rodada do Campeonato Paulista da Série A3, às 3h, o Rio Branco recebe União São João. Da Série A3, às 3h, o Rio Branco recebe União São João no Décio Vita em Americana. No mesmo horário, a Itapirense encara União Suzano na Grande São Paulo. E às 7h, União Barbarense recebe a Francana em Santa Bárbara do Oeste. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando na voz de Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. Mais uma quarta-feira chuvosa, o que pede uma boa feijoada. Júlio, a Ponte Preta já tá rebaixada pra Série A2 e apenas cumpre tabela contra o São Paulo. Sábado não, domingo às 8h30, jogo marcado pro Moisés Lucarelli, hein? E vários assuntos têm deixado o torcedor da Ponte preocupado. E ontem à noite a Ponte Preta se manifestou sobre uma acusação de um suposto esquema de propina envolvendo o futebol de base. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Na nota, o clube afirmou que vai instaurar uma sindicância interna. Pela Série A2 teremos 2 bons jogos envolvendo os alvinegros da região. A Inter de Limeira visita o líder ituano no estádio Novelli Júnior às 7h. O 15 de Piracicaba, um pouco mais tarde, joga às 8h contra o São José no Barão da Serra Negra. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dairi. O São Paulo joga nesta quarta-feira às 9h30 no Morumbis contra o Grêmio pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é pelo retorno de jogadores importantes que foram preservados do jogo do último fim de semana contra o Primavera pelo Campeonato Paulista. Já os demais jogam na quinta-feira. O Palmeiras está comemorando aos poucos o retorno de Paulinho, ausente desde o ano passado. O Santos se reapresentou trazendo de volta o jovem meia Gustavo Henrique. E o Corinthians demitiu nesta terça-feira o gerente administrativo Rafael Salomão, citado numa auditoria interna que constatou irregularidades na gestão dos materiais esportivos do clube, o que incluiu o desvio de alguns itens. O tenista brasileiro João Fonseca vai entrar em quadra hoje para iniciar a sua participação no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Campeão da edição anterior, Fonseca passou direto às oitavas de final e vai encarar o chileno Alejandro Tabilo. O confronto entre o brasileiro e o chileno deve ter início não antes das 18h30. Horário do Brasil. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Que neste momento treina no estádio Brinco de Ouro da Princesa, de olho no Palmeiras. O Guarani depende apenas das próprias forças para garantir a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas precisa vencer o Verdão para não depender de nenhum outro resultado. Detalhe, o jogo é na Arena Barueri, com o mando do Palmeiras. O técnico Matheus Costa tá quebrando a cabeça para montar o meio-campo, já que Isaac e também o Diego Torres estão suspensos. O William Farias deu entrevista hoje lá no Brinco e perguntei para ele se é algo muito surreal ele jogar com a função de 10. O jogador se surpreendeu, mas se colocou à disposição do treinador.
O Flamengo venceu o Vitória por 2-1 ontem à noite pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e conquistou o primeiro triunfo na competição. O duelo em Salvador, no Barradão, teve gols de Eric Pulgar e Cebolinha. O time da casa diminuiu com Mateuzinho e teve a chance do empate com Rafael Kaiser de pênalti, mas Rossi defendeu a cobrança. Mais Campeonato Brasileiro é assunto para a Central do Scheibe. Tudo bem, Fabião? Grande abraço, bom dia para você. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, prosseguimento da terceira rodada do Brasileirão, tem mais jogos nesta noite, às 7h, 2 times que vieram da Série B, tem Chapecoense e Curitiba na Arena Condá, 7h também o Mirassol recebe o Cruzeiro, lembrando que o Mirassol está invicto em casa há 23 jogos. 8h tem Atlético Mineiro e Remo, 9h30, além do jogo dos tricolores no Morumbi, tem Vasco da Gama e Bahia jogando em São Januário, viu, Júlio? Muito obrigado, meu caro Fábio Scheibe. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Olha, a gente já entrou em alguns debates aqui falando de gramado sintético e tal. Eu não gosto, realmente sou contra, porém, a grama natural do estádio do Barradão ontem é brincadeira, né? Não só do Barradão, mas a do Mangueirão também, né? No jogo do Remo, nesse Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol que eu acompanhei. Cara, aí também é horrível, atrapalhou demais o jogo ontem, o jogo do Flamengo foi muito atrapalhado, o jogo do Vitória também, mas o Vitória é um mandante mais acostumado, então a gente critica o gramado sintético, mas a grama natural de péssima qualidade é horrível também, muda completamente o desenvolvimento de uma partida, então a CBF precisa rever principalmente esses gramados aí que estão atrapalhando os duelos neste Campeonato Brasileiro. É isso, estamos no ar com o CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. Fique à vontade para falar de Ponte Preta, para falar de Guarani, Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Carlão vai falar aí sobre o cardápio dele hoje, né? Como ele vai se programar para assistir. Ontem foi malvadão. Ontem foi o... Nossa, o Paquetá tá jogando nada. Mas também cara. ontem não tinha escolha também, Não né? tinha, ou não era tinha. aquilo ou não era nada, né? Ou era berço. Ô, Júlio, ontem não teve cabeleireiro, né? Pelo visto, né? Não teve, né? O Willett ontem... Não, mas agora eu mudei de ideia. Eu quero que ele continue com esse cabelo aí até 5, 6 anos. Porque ele tem que se dar mal também. Ele zicou o próprio time. Então, se o United mantiver aí uma sequência de 3, 4 vitórias, um empate, é um retrospecto excelente. Sim. Ontem era um jogo difícil contra o West Ham fora de casa, mas a antipatia que o Willett pegou da torcida do Manchester United era impressionante. O cara tá proibido de ir lá no Quer fazer gracinha, né? Foi fazer gracinha. Com todo respeito, a notícia, mas é uma bobeira também. Então, mas e isso... E a gente não fala nada do menino Ryan, que foi pra casa ontem, pra cá. Mas você sabe que o nosso menino, o nosso menino Theo Miranda ontem, estava na resenha com ele, Gustavo Seneme, eles estavam dizendo isso, né? O cara virou mais importante do que o próprio time. Verdade. Né? Então, o quanto que isso não é culpa nossa de ficar alimentando também, né? Essa xaropice E o Matheus Cunha foi muito bem na entrevista. Falou, eu tô aqui, ó, pra ele. Eu quero ganhar jogo. Mas será que tá mesmo? Será que isso no vestiário os caras enche um pouquinho, enche. Eu acho difícil, cara, porque eu acho que todo jogador hoje... meio a tantos, cara. Se ele não quer cortar o cabelo por causa de sequência, o problema é dele, mas velho. é que popularizou, né, Lupe? Assim, o jogador hoje... Você vê como é que a gente tá tão pobre de conteúdo, isso é verdade, né? Isso Eu acho que assino contigo. Redes sociais, né? É o sinal dos tempos. Assino contigo isso é verdade mesmo. Mas é isso, pra quem não tá entendendo nada, é um torcedor inglês, né? Que em outubro de 2024, salvo engano, ele prometeu cortar o cabelo quando o Manchester United vencesse 5 seguidas. Ontem no Arena eu ouvi o debate de vocês que é muito difícil isso no Brasil, que sai na Premier League, né? Você vencer 5 seguidas. Ontem na resenha a gente lembrou o Flamengo. O Flamengo ano passado, o Scheibe lembrou o Palmeiras em 2023, né, Scheibe? O Palmeiras é 2023, cara. 23. Olha aí, cara. E olha que é o Palmeiras. Inclusive, né? Flamengo, né? O ouvinte lembrou o Flamengo no passado, naquela arrancada do título também. Vocês falaram inclusive nosso companheiro Carlo Carcani faz um levantamento também no Instagram pessoal dele, que a Ponte Preta conseguiu esse feito com Marcelo Fernandes lá na Série C do ano passado, e o Guarani sabe quando, Júlio? 2009, talvez? 2009 eu lembrei. 2012.
2012. No Paulista mesmo, né? Na campanha, né? No Paulista. Depois eu passo aqui certinho, eu vou pegar as informações com ele aqui, mas é isso. 2009 foi bem O Coroçatinho mandou da ponte que foram 3 no final da primeira fase e as 3 do quadrangular. Aliás, o Fábio citou 2012 aí, aliás, abraço pro Carcani, que é monstro sagrado. Entrevistei Fabinho, hein, pra falar da última vitória do Guarani contra o Palmeiras em 2012. Aliás, foram 2 grandes vitórias do Guarani naquela campanha. Na primeira fase, 3-1, acho que uma vitória até mais soberana. Teve o gol olímpico do Fuma. E nas quartas de final, né? Pra ter o derby do século, o Corinthians a Ponte elimina o Corinthians lá no Pacaembu. E horas depois, o Fabinho dá um show. Agora é professor de futebol. Cara, mas é uma resenha sempre muito legal, né? O Fabinho 161 jogos com a camisa do Guarani, uma resenha legalíssima com o Fabinho. Até no final de semana a gente pode reproduzir aqui também em áudio. Eu brinquei com ele uma vez, a resenha. Entrevistei ele, eu falei, Fabinho, você é um cara insuportável dentro de campo. Você é muito chato, cara. Ele falou assim, mas eu luto com as armas que eu tenho. Ele tinha feito um jogo pelo Ceará contra o São Paulo, e o Ceará venceu o São Paulo dentro do Morumbi. Cara, ele armou uma fusarca com o Rogério Ceni lá. Eu falei, Fabinho do céu, você é chato demais, cara. Aí ele dava risada. Poucos se lembram, mas o Fabinho, ele faz parte do Cruzeiro que preparou o time 2013-2014. A primeira base do time bicampeão, o Fabinho faz parte, né, em 2012. Ele faz um jogo contra a Ponte, porque o Fabinho, quando jogava, ele tem muita ligação com o Guarani, então quando ele jogava contra a Ponte era uma festa danada, né? Uma fumaça danada. E a Ponte, ela consegue a permanência em 2012, vencendo o Cruzeiro. E o Fabinho jogou bem e tal. Foi uma transferência legal. Acho que o Fabinho conseguiu aí uma certa independência devido a essa transferência. Gente boa demais. Estamos no ar em CBN Esportes com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Jeep. Apresentação Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. No início de um novo ano, escolher bem onde viver faz toda a diferença. O Infinity Vertical Home oferece plantas de 68 a 132 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios, área gourmet em todas as unidades e lazer completo. Com localização de fácil acesso, ao lado da Avenida 9 de Julho, você vive perto de tudo, com mais praticidade. Visite o Decorado na Rua Rússia, 130 no Jardim Planalto e conheça de perto os diferenciais de qualidade e conforto. Infinity Vertical Home, o novo empreendimento de alto padrão de Salto. 2026 chegou e o Giovanetti já prepara mais um jantar especial para celebrar a estação. No dia 20 de março, o Gil Cambuí convida você para o 6º jantar Giovanetti Sabores de Outono. Uma experiência gastronômica com um menu especial, uma deliciosa mesa de queijos e frios, bons vinhos e encontros que ficam na memória. As vagas são limitadas. Garanta seu ingresso e viva essa noite especial. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. O Vôlei Renata conquistou a reabilitação na Superliga após a vitória em cima do Joinville por 3-1. Agora, a equipe de Campinas vai até Bauru enfrentar o SESI. O jogo acontece sexta-feira, dia 13, às 9:30 da noite, na cidade de Bauru. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. CBN Campinas e Vôlei Renata, juntos na Superliga. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Mário Quintino chegando com informações aqui na CBN. Bom dia pra você, Mário. Atenção, já da região central de Campinas, quem segue pela Benjamin Constant encontra a movimentação intensa, principalmente na chegada para Senador Saraiva, também já no acesso para Andrade Neves, atenção pelo trecho. Na Andrade Neves, a movimentação é maior da Estação Cultura até a Benjamin Constant. A Rua Saldanha Marinho tem boas condições lá pela região. Trazendo também, Júlio, atualizações das rodovias. Pela Anhanguera, nosso ouvinte que vai em direção da capital, diminui a velocidade na passagem por Cajamar, tem problemas com o veículo. Na altura do quilômetro 35, são 3 quilômetros de lentidão. Para seguir em direção, então, da capital, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, é o melhor caminho, apesar do trânsito intenso em Jundiaí, na região do quilômetro 54, e também já na chegada para a Marginal Tietê, segue com lentidão do quilômetro 16 até o quilômetro 13. Falando também da Luiz de Queiroz, a gente vem acompanhando desde as primeiras horas da manhã
uma ocorrência lá na altura de Piracicaba, quilômetro 158, e ainda tem uma interdição parcial para quem vai em direção de Americana, por conta ali de um trabalho que está sendo feito ainda do Departamento de Estradas de Rodagem. Teve a queda de barreira e também de uma árvore ali no trecho, então as equipes ainda estão fazendo o trabalho de limpeza e tem pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Já ficou alerta, então, para você que está saindo de Piracicaba e vai em direção de Americana. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN agora às 11h19. Fique de olho na oferta do... Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 99186-9070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. Beba com moderação. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bom dia, amigos da CBN. Para quem teve Fabinho Pequeno Polegar, até o ano passado, pelo menos, tivemos que conviver com mãos de alface. Abraço, JP de Moraes. Tá mandando aqui. Tá falando do goleiro, dos goleiros do Guarani? Ano passado, né? Os goleiros do ano passado. Em relação o Mirandinha, por exemplo, é um cara com características próximas ali, né? Não tô dizendo que é melhor ou pior que o Fabinho, mas é um cara... Mesmo estilo, né? Velocidade insinuante lados, também, né? O Fabinho fazia gol, né? Principalmente no Guarani, notadamente, ele fazia muito gol. E ele criou essa identificação com o Guarani. Eu lembro do Fabinho, ele tinha um cabelo rastafari, cara, ele jogou, e o próprio Vadão disse que ele chamou atenção nesse jogo, acho que era o início de 2008, ele jogou contra a Ponte aqui, e ele tinha passado pela Ponte numa peneira, e ele foi reprovado, por isso também que ele tem uma certa mágoa com a Ponte, e ele fez um jogaço pelo Mirassol, um jogaço, 2008, e aí na montagem do grupo de 2009, com o Gerson e com o Vadão, o Fabinho foi aí contratado e o resto é história, né? Foi muito bem com a camisa do Guarani, representou demais, representa até hoje, um cara que criou uma identificação tremenda aí com o Bugre Campineiro. É isso, o Fabinho que depois teve, até naquela briga de 2014, né, do título, foi aí o cara do Joinville, né? Sim, que acabou ficando com o título contra... Era bom de bola o Fabinho, cara, né? Contra a Ponte. Ele não só, ele teve a identificação com o Guarani, mas ele foi bem na Portuguesa, ele foi bem no Joinville, foi campeão da Série B, no Cruzeiro teve alguns lampejos também, no Ceará foi bem, o Fabinho fez uma carreira muito legal. Ele fez também um 15 de Piracicaba. Não foi no Mirassol, acho que foi no Botafogo desse do cabelinho, não foi? Porque ele fez parte de um time do Botafogo. Que ano? Mas 2009, ele sai do Mirassol e vai pro Botafogo. Isso. Se não me engano, eu acho que era pelo Mirassol mesmo, Lupe. Depois que ele vai pro Botafogo. Não, mas acho que ele no Mirassol eu lembro ele bem de cabelinho, porque ele jogou uma barbaridade esse dia aí. Eu acompanho futebol há muitos anos, uma mensagem do Gilmar aqui, Gilmar Antônio. Tem uns 65 anos, mora aqui em Nova Odessa. Opa. O futebol nosso de cada dia tá cada vez mais chato de acompanhar, porque a gente ouve tanta coisa absurda. Sim. Dá-se importância a fatos que não interessam o meio dentro do campo mesmo, que é terrível. Já ouvi muitas vezes o técnico falar que eu vou fazer para o meu time ter motivação. Time de grande ponta, que, né, de jogadores que ganham muito dinheiro, então é triste. Um abraço a todos. Apenas um desabafo aqui do Gilmar, parabéns pela programação, como sempre, obrigado, ótimo dia pra vocês. Valeu, Gilmar. Tem a ver com o nosso papo, né? Concordo 100% com você, né? Mas isso também faz parte dessa questão que os clubes, porque assim, o Carlão pode falar um pouco mais, a gente pegou aqui o finalzinho, né? Antes, os clubes, eles eram mais abertos para a imprensa, a gente tinha entrevista coletiva todo dia, a gente tinha entrevista exclusiva com jogadores.
independentemente se tava numa fase boa, se tava numa fase ruim. O relacionamento era bem melhor também, era mais legal. O relacionamento era próximo, então assim, a gente tinha mais discussão de jogo, de estratégia, aí às vezes conhecia um pouco mais a vida particular do jogador, que hoje, às vezes o jogador tem um problema e a gente nem sabe, cara, e isso interfere muito no campo, e principalmente depois da pandemia. Hoje tá tudo fechado. Blindado, né, Lupe? Tudo blindado. Hoje você não pode fazer isso. Hoje é protocolo você não pode, por exemplo, entrevistar um jogador você que gosta de rádio, não sei se é Gilmar que chama, né? O nosso ouvinte. Gilmar Antônio. Se ele tem o costume de ouvir jogo em rádio. Cara, pré-jogo, você entrevistava a chegada dos jogadores no ônibus, dirigente, intervalo. Depois, hoje não pode nada, nada. E a própria relação de confiança que nós tínhamos com os profissionais do futebol. Por que a gente fala aqui com tanto carinho do Vadão, cara? Com tanta saudade, né, do Vadão? Porque era um cara que ele respeitava a imprensa, ele batia o papo com a imprensa, existia essa abertura, né, dos profissionais do futebol com a imprensa, estabelecia uma relação de confiança. O próprio Gilson Kleina, né, do lado da ponte também pegou, quando a gente fala do Gilson, a gente fala com muito carinho. O Giba, que treinou o Guarani, ídolo no Corinthians, é um cara que eu também tenho muita saudade, assim, né? Infelizmente falecido, mas era de uma resenha maravilhosa com a imprensa. Pô, Pepe, cara, Zé Macia, quando treinou o Guarani aqui em 90, eu era garotinho, mas eu lembro que eu ia com meu pai no brinco, cara, as resenhas, ele contando histórias do Santos e tal. Hoje não, por exemplo, veio o Matheus aqui. O Matheus é um cara sensacional. Né? Um cara que tem muita coisa para acrescentar na resenha, não só no dia a dia. O dia a dia do jogador de futebol, do profissional, é muito duro. Mas as resenhas, contar histórias, mas não, vem aqui, tá, dá entrevista, assessorão, vamos embora, sabe? Não tem mais aquele approach, né? Aquela coisa legal que nós tínhamos com os profissionais de futebol, né? E principalmente os caras aqui de Campinas. Aí a gente tem que seguir pautas alternativas, que é o cara cortar cabelo. Verdade. E coisa da rede social Eu tava vendo aqui, entrando no que eu te disse, esse Willett, Fábio Scheib, ele faturou ontem milhões com a live dele. Então você acha que olha como essa xaropice só é boa pro cara, entendeu? Porque a gente que sustenta isso. Vai ficar cabeludo pro resto da vida. Exatamente. A gente tá falando mais dele do que do Manchester United. E tinham pessoas acessando pra ver ele lá na live dele, entendeu? Eu não tô falando, ele não tá errado, ele tá sendo esperto só, né? Mas é o que foi o que o Gilmar disse aqui. É muito de como a gente consome o futebol hoje, do que a gente valoriza. Um momento de reflexão mesmo. O final de semana, pô, tudo bem, a gente aqui pra São Paulo, o que chamou atenção foi o derby paulistano. Cara, a gente sequer falou como que o Palmeiras venceu o Corinthians, por que o Corinthians não conseguiu ser melhor que o Palmeiras, por que o Palmeiras foi melhor. Não, a gente falou do Andreas que sapateou em cima, isso nós falamos, o Andreas sapateou em cima da Cal. O Luigi chutou a bola na arquibancada, o Flaco chutou a bandeirinha, sabe, cara? Mas, nossa, eu tô coberto, o ouvinte que tá coberto de razão. Né? E também tem a ver isso com o Lupe falou, torcida única, o fechamento dos clubes, né? A falta de entrevista, e aí a gente tem que dar o famoso relevo a esses assuntos, né? Exposição de redes sociais, né? Cara, é verdade, a gente fala mais de provocação do que do jogo em si. O nosso ouvinte aqui tá mandando também, mandou um áudio aqui. Eu lembro em 78, quando o Guarani foi campeão brasileiro, ensinando o Palmeiras. Eu lembro quando tinha jogo do Guarani, e ele era criança, ficava na arquibancada com Careca, Mauro, Edson, Zé Carlos, Miranda, Capitão, Renato, Careca, Zenon, Bozó. Esse tempo aí a gente ficava na arquibancada esperando o jogo de aspirante, né? Nossa, já assistiu o aspirante antes mesmo do time profissional. E hoje o jogador é só uma estátua. Ele mandou aqui que o nível do futebol realmente caiu demais. Bom dia, aqui é o Maciel. Concordo com a frase do professor Vanderlei Luxemburgo. Antigamente eu tratava jogador como filho, mas hoje eu tenho que tratar como avô. Manda aqui o nosso Mas isso ouvinte. não é só no futebol, né? Hoje as coisas mudaram. Domingo o Guarani fica sem um meia oficial, mas em algum momento nesse Campeonato Paulista teve um meia digno da nossa camisa. Põe o Japa, manda aqui o Pércio. No nosso WhatsApp aqui algumas manifestações dos ouvintes. Vamos lá com o Leonardo Dai chegando para falar do futebol paulista.
Dos 4 grandes times de São Paulo, o único a entrar em campo nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro é o São Paulo, que depois de vencer na estreia e empatar na segunda rodada, joga contra o Grêmio no Morumbis a partir das 9:30 da noite. A principal expectativa que traz este jogo é o retorno de algumas peças importantes que foram poupadas no jogo do último fim de semana contra o Primavera pelo Campeonato Paulista. Os destaques neste grupo são Danielzinho, que faz um ótimo começo de temporada pelo São Paulo, Luciano e também Caleri. Todos devem ser titulares na partida contra a equipe gremista. Os demais jogam na quinta-feira. O Santos, por exemplo, se reapresentou nesta terça, já que jogou domingo contra o Noroeste, venceu o jogo, teve folga na segunda-feira e se reapresentou nesta terça. Uma das principais notícias desta terça-feira do Santos foi o retorno do jovem meia Gustavo Henrique, que está recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e treinou normalmente. Já o zagueiro João Basso passou por exames na última segunda-feira e teve constatado um edema na panturrilha direita. É desfalque certo para o jogo de quinta, às 7:30, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O meia-campista Zé Rafael segue tratando uma tendinite patelar e também está fora. Já o Palmeiras começa a se aproximar do momento de retorno de Paulinho, principal reforço de 2025, que não joga pelo clube desde o fim da Copa do Mundo de Clubes. Paulinho já está treinando em campo, mas ainda não há uma previsão exata para quando ele voltará a jogar. A presença no jogo de quinta às 9:30 contra o Internacional está descartada. Já o Corinthians, que joga na quinta às 8 horas contra o Red Bull Bragantino, segue vivendo um clima político agitado. Nesta terça-feira foi demitido o gerente administrativo Rafael Salomão, que é citado numa auditoria interna do clube que constatou irregularidades e até o desvio de materiais esportivos que pertencem ao clube. O Ministério Público, segundo a reportagem do GE. Globo, está cogitando pedir busca e apreensão e exigir imagens da sala da presidência do Corinthians, por suspeitar que o ex-presidente André Sanches, que é um dos principais investigados no trabalho que apura o uso do cartão corporativo do Corinthians, dentre outras coisas, teve comunicações com os atuais dirigentes, que eventualmente podem significar complicações para os trabalhos de investigação. De São Paulo, Leonardo Dai. Muito bem, valeu, Dai. Hoje então, 7 horas, Carlão. Mirassol e Cruzeiro, e às 9:30 São Paulo contra o Grêmio. São Paulo jogando em casa, querendo aí continuar dando respostas ao torcedor. São Paulo vive um bom momento, né, dentro da temporada. Depois daquela vitória sobre o Flamengo, conseguiu enfileirar aí bons resultados e hoje tem uma boa possibilidade, né? Enfrenta o Grêmio no estádio do Morumbi. É um São Paulo favorito, né? Acho que é inegável o favoritismo do São Paulo, mas precisa confirmar. E o Mirassol também, que faz um bom campeonato brasileiro, né? Uma vitória sobre o Vasco, um empate ali na Bacia das Almas contra o Remo, 4 pontos, e hoje tem o Cruzeiro, que é o lanterna, gente. Cruzeiro não tem ponto dentro do Brasileirão, o Tite já convivendo com vaias, com críticas, não sei não, hein? Hoje, se não der Cruzeiro, se o Cruzeiro não apresentar um bom futebol, eu acho que pode ser o fim da linha pro Tite, que sequer começou, né, no Cruzeiro, mas já pode interromper um trabalho. Então hoje é uma quarta-feira aí de muita atenção, principalmente com relação à Raposa. A coisa tá feia mesmo lá, né, Fábio Scheibe? É o último colocado Cruzeiro, né? O último colocado se recuperou no Campeonato Mineiro, mas no Brasileirão não tem nenhum ponto, né, na verdade. E perdeu em casa de virada pro Curitiba, perdeu de uma lapada do Botafogo na estreia, né, 4-0. E o Mirassol, que tá muito bem, tá 23 jogos invictos no Brasileirão, jogando em casa, né, juntando o Brasileirão e também o Paulista. O Mirassol tá muito bem também, quer marcar mais 3 pontos aí. E o São Paulo, pela primeira vez na gestão Crespo, pode escalar o trio ofensivo com Lucas, Luciano e Caleri, né? O São Paulo tá invicto a 4 partidas, tá num momento muito bom agora. 11h33, voltamos já. Repórter CBN. Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. A Justiça Federal rejeitou as ações movidas pelo deputado federal Kim Kataguiri e pela senadora Damares Alves contra a União e o presidente Lula por causa do enredo escolhido pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro. A agremiação levará ao carnaval desse ano o enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil.
A letra conta a trajetória política e pessoal do presidente, que é candidato à reeleição. A cantora colombiana Shakira será a atração do mega show desse ano em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Shakira já se apresentou no Brasil e fala português. Está marcado para hoje o depoimento do chefe do Instagram, Adam Mosseri, no julgamento que coloca no banco dos réus as principais Big Techs. A ação pode estabelecer um precedente inédito sobre a responsabilidade das redes sociais pelos impactos das plataformas na saúde mental de crianças e adolescentes. Um júri popular decidirá em Los Angeles, nos Estados Unidos, se YouTube e Instagram foram projetados para gerar dependência em usuários menores de idade. O presidente Donald Trump recebe o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca nesta quarta-feira. O premier israelense deve pressionar o líder americano a ampliar as negociações nucleares com o Irã. O diálogo entre Washington e Teherã foi retomado na semana passada. Israel quer que o governo iraniano desista integralmente do enriquecimento de urânio, reduza o programa de mísseis balísticos e suspenda a relação com grupos militantes do Oriente Médio. Teherã sempre rejeitou essas exigências e afirma que aceitaria apenas algumas limitações no programa nuclear em troca do alívio de sanções. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, só que rapidamente, né? Olá, bom dia a todos. Gostaria de saber, perguntar ao Fábio Scheib qual é o jogador que não consegue jogar bem com toda essa chuvarada. Maicon Leite. É pro Scheib. É uma anedota? Exatamente. Deixa eu pensar. Pensa aí, Scheib. Não tem. Não, eu tenho que dar uma dica. Dá uma dica pra Adriano ele. Chuva. Não, joga no Santos. Joga no Santos? Bilal Brahimi. O Gabriel Bom Tempo. Bom Tempo, é verdade. Olha lá. Foi bem essa. Foi bem. Maurício Lima. Posso contar no Arena essa. Bom dia, é o Jean de Campinas. Adriano Chuva gosta desse tempo, né? Vocês lembram no passado recente do goleiro Marcos com suas entrevistas sinceras? O goleiro Marcão. É bom. Tanto é que o Marcos hoje, o Fábio Scheib pode confirmar, é o cara mais cogitado pra podcast, que é o cara que tem mais histórias. Ele foi no do Benja, né? O Marcos, ele é anti-cancelamento? Né? Porque ele tem opiniões, assim, né? Mais políticas, principalmente. Envolvendo política, mas ele futebol. Ele não tá aí, né? Eu acho que ele é um cara anti-cancelamento, né? Mas é que também a gente sente o Marcos. Cuidado, né? Mas ele é muito sincero, né? Assim, ele é muito espontâneo. Às vezes tem que tomar muito cuidado realmente, mas ele não liga não, ele vai pra cima mesmo, defende as opiniões dele. Gente finíssima. Ô Júlio, só uma notícia aleatória aqui antes de passar pro Guarani em Ponte Preta. O jogador Maurício do Palmeiras se naturalizou paraguaio, tá apto para jogar pelo Paraguai já na Copa do Mundo, inclusive, pode ser convocado pelo técnico Gustavo Alfaro. O pai do Maurício é nascido no Paraguai, então por isso ele conseguiu esse direito, tá na lista aí dos jogadores que podem vestir a albirroja do Paraguai. Até porque eu acho que ele tem mais chances via Paraguai do que atualmente na seleção brasileira por conta da concorrência, né? Jogar o Gamarra, né? Gamarra, Chilavera. São o Barros. O Andrés, ele é naturalizado brasileiro? O Andrés Eu acho que ele é brasileiro-belga, né? Brasileiro naturalizado belga. Ele nasceu lá, eu acho. Ou ele nasceu lá, eu não lembro.
Deixa eu ver aqui rapidamente. Eu vou ver. Andrés Pereira. Nascimento em Duffel, Bélgica, isso aí. Então é o inverso, vocês estão certos. Ele nasceu na Bélgica e se naturalizou brasileiro. Os pais, ambos brasileiros. O pai, Marcos Pereira, é de Sertaneja, Paraná. Boa. E a mãe é dona Anailda Pereira. O Andrés, ele, inclusive, antes de... Cascavel. Quando ele estava naquele momento brilhante no futebol europeu, ele foi cogitado, né? Que ele ficou na dúvida se ia pra seleção belga ou se ia pra seleção brasileira. E hoje tá no Palmeiras e não tá na seleção, hein? Andrés Pereira. Fez uma boa escolha? Andrés Pereira, off-topic aqui, que começou a carreira no Manchester United. Mas foi no Fulham que ele brilhou, né? Vamos lá, Antônio Lupa, informações da Ponte Preta aqui no CBN Esportes, meu caro. Cara, é muito complicado a gente falar da Ponte, né, Júlio? Porque assim, já vai entrar em campo rebaixada contra o São Paulo. Eu acredito que vai ser aí um dos piores públicos da história desse confronto, né? Porque o torcedor do São Paulo não tem acesso ao Moisés Lucarelli, porque é uma determinação do Ministério Público, jogo com torcida única. E o torcedor da Ponte, claro que tem aquele torcedor apaixonado que vai acompanhar o jogo, mas tem o torcedor que tá furioso com o que tá acontecendo, porque a equipe já está com rebaixamento confirmado. A Ponte joga a Série A2 do Campeonato Paulista de novo em 2027. O Tarek não joga, quem que vai ser o substituto? Não sei. Não sei quem que vai ser, porque o Marcelo Fernandes também tem poucos jogadores à disposição. E aí e uma coisa vai ligando na outra, né? Preocupação com Série B de Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho tem Copa do Brasil, a janela de transferência daqui a pouco vai fechar. E aí, como é que vai ser essa Ponte Preta para os campeonatos que ela tem a nível nacional? Será que vai ser uma reprise do que foi o Campeonato Paulista? O torcedor não pode nem sonhar. Em meio a tudo isso, a gente acaba recebendo algumas coisas que também são assuntos bem delicados. Ontem, uma publicação até feita pela página Ponte News apontou cobrança de valores para viabilizar a contratação de jovens atletas com vínculo profissional nas categorias de base da Ponte, mas o período dessa situação não foi divulgado. A Ponte Preta, ela divulgou uma nota e negou qualquer envolvimento com essas práticas e afirmou que tais condutas não coadunam em nenhuma hipótese com os valores, princípios e atos praticados por seus membros, dirigentes, colaboradores ou representantes. Inclusive, a Ponte Preta alegou que vai fazer um boletim de ocorrência para apurar todas essas informações que foram publicadas aí em rede social. Além disso, o clube informou que vai instaurar uma sindicância interna, além, é claro, desse boletim de ocorrência para apurar tudo que está acontecendo. Mas, cara, todo dia a Ponte sofre com uma notícia negativa, seja dentro, seja fora de campo, e claro que a gente espera que isso seja apurado e os pingos nos is sejam colocados e, claro, negando todo esse processo envolvendo a Ponte Preta, Júlio. O Emerson Dias manda aqui: Carlão, finalmente a Macaca começou a pagar os funcionários e fornecedores, por isso os tempos de chuvas fortes aqui em Campinas. Mas tem muita coisa ainda, tá? Ontem, né, acho que pelo que consta aí algumas fontes, é o mês de dezembro, né, que foi acertado aí com os funcionários, então que a Ponte consiga aí uma sequência de notícias positivas em relação ao pagamento dos salários, né? Porque a ideia seria muito vantajoso se a Ponte chegasse em março, ali no começo da Série B, sem pendências para trás. Isso talvez até possa ajudar na contratação de jogadores no mercado. Mas né? sem pendência com todos. Sim. Departamento de futebol, exato, staff, dirigentes, funcionários e todo mundo, base profissional. Esse é o cenário perfeito. Claro que tem a questão envolvendo o campo, porque é o que move a Ponte Preta, futebol, é o carro-chefe. Mas, cara, situação envolvendo funcionário, pessoas que dependem aí de um salário que não é tão alto como, por exemplo, de um jogador, aí é complicado. Eu acho que um pontapé inicial para uma recuperação, e a gente sabe que como é difícil, né, vai ser difícil a recuperação do clube, né, da entidade, diante deste cenário, mas eu acho que pelo menos ter aí os salários em dia para funcionários, para jogadores, já é um bom começo.
né? Já é um bom começo, já é pelo menos um atrativo no mercado para a Ponte buscar aí jogadores mais qualificados, para a Ponte ter uma vida minimamente saudável, né? O que eu digo de uma vida saudável para a Ponte, né? O mundo maravilhoso para a Ponte seria uma Série B de Campeonato Brasileiro, mas brigando na parte de cima, brigando para subir, uma hora ou outra numa Série A, 2, 3, 4 anos em Série A, volta. Eu acho que esse seria aí um mundo ideal para a Ponte em calendário nacional. E claro, né, o Campeonato Paulista Série A1. E hoje parece, né, meio utópico isso, em virtude do que aconteceu, o que está acontecendo. Tem uma Série B também que, a permanecer neste panorama, dificilmente a Ponte escapa do rebaixamento, né? Acho que hoje, né, sendo realista, muita coisa pode mudar até a partir desta notícia importante, né, de pagamento de salários. Vamos ver o que vai ser, é uma tremenda incógnita, né? Acho que o Paulistão já foi, absorveu o luto, mas claro, pensando em reerguer, pensando em reorganizar o clube, né? Dessa balbúrdia em que se tornou a Ponte nos últimos meses, né? Quando que começa essa toda junho, julho pra cá, né, Júlio? Isso. Ou da Série C do Campeonato Brasileiro pra cá, mas que a Ponte possa se recuperar e tornar esse clube do interior forte, esse clube pujante, uma torcida feliz, uma torcida aí que vai sentir orgulho de vestir a camisa do clube nas disputas, brigando fortemente com adversários, né? Porque é o que a gente tem falado, ganhar ou perder, cair e tal, isso faz parte da vida de qualquer clube, né? O Flamengo não estava aí quase caindo no Campeonato Carioca, né? Numa outra circunstância, é verdade, mas estava passando por problemas. Agora, o que a gente fica preocupado é com a perspectiva, né? Hoje não tem, mas a notícia de pagar salários que já estão atrasados, mas só de conseguir sanar essa dívida, já é aí, né? 1% aí de uma melhoria que a gente espera que aconteça daqui para frente. Ô Júlio, a janela de transferência do futebol brasileiro, ela fecha no dia 3 de março, nessa início de temporada. A segunda janela só abre no dia 20 de julho e vai até o dia 11 de setembro. E me lembro que todas as vezes, né, que começava uma Série A, Série B de Campeonato Brasileiro, com o fim dos estaduais, principalmente Campeonato Paulista, começa aí a busca por reforços. Só que a gente tá esquecendo que em 2026, a maioria dos clubes que disputam o Paulistão já estão com o elenco formado para estadual, que tá acaba agora no próximo domingo. E esses times já têm o elenco pronto para disputar, seja a Série B de Campeonato Brasileiro, seja a Série A, que é o exemplo do Mirassol, o Bragantino, e Série C. A gente vê o Guarani, que está se movimentando, o próprio, quem mais que tá na série, no Paulistão, que vai jogar a Série C, por exemplo. A Inter, né, tá na 2. Tá na 2, né? A própria Lusa, que tá na Série D. A Portuguesa, também, por exemplo. Né? Vai sobrar aí jogadores que vão tentar algo de Capivariano, que não tem calendário, sim. Primavera, que tem uma Copa do Brasil ainda pela frente, própria Portuguesa, mas assim, são poucos em relação àquela época que a gente falava, não, agora vai ter jogadores à disposição, não, porque a maioria dos clubes já estão inseridos na Série B, por exemplo, Botafogo. Sim. Você acha que o Botafogo vai deixar de perder uma peça, por exemplo, pra Ponte? Eu acho difícil. E, por exemplo, se a Ponte, São Bernardo, o assunto agora é a Ponte também, claro que se encaixa o Guarani. Mas se a Ponte, se ela estivesse saudável no mercado, né, com uma situação financeira importante, cara, tem, por exemplo, a própria Portuguesa. Pô, o Gabriel Pires é um jogador interessantíssimo. Eu acho que era um cara que poderia ajudar, ter uma vasta carreira, né, experiência europeia, grandes clubes aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro principalmente, né, o próprio Capivariano, que fez um bom campeonato, Primavera, com bons jogadores. Então, se a Ponte estivesse forte, ela poderia atacar este mercado de Campeonato Paulista, mas aí quando vai atacar, o cara liga pro amigo dele que joga aqui na Ponte, e aí, como é que tá? O cara, nossa, tá desse jeito que você tá vendo aí na imprensa, então fica complicado. 11h47, intervalo aqui no CBN Esportes, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Ofertas válidas até 11 de fevereiro. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos.
Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Nós falamos ontem aqui na Hora do Vôlei sobre o Campeonato Sul-Americano Masculino de Clubes que vai acontecer aqui em Campinas com a presença dos brasileiros Vôlei Renata, Cruzeiro e também o Minas. Ontem à tarde, na Prefeitura de Campinas, foi feito o lançamento oficial do torneio. O campeonato começa no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, e o Vôlei Renata estreia contra o Murano do Chile, esse jogo às 8 da noite. O segundo jogo da equipe de Campinas, também às 8 da noite, na quinta-feira, dia 26, contra o San Lorenzo da Argentina. As informações sobre ingressos você pode acompanhar através das redes sociais do Vôlei Renata. Os ingressos serão cobrados. Só para explicar rapidamente o regulamento do Campeonato Sul-Americano, são apenas 3 grupos. Os primeiros colocados de cada chave avançam para a semifinal, além do segundo melhor colocado no geral. No sábado tem a disputa das semifinais e no domingo a grande decisão que está marcada para as 8:30 da noite. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma, ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600, ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN Esportes Campinas. Horas 50 minutos, estamos de volta agora para falar do Guarani, meu caro Antônio Lupi. Guarani que enfrenta o Palmeiras, o Bugre com chances de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Rapidamente, a matemática, vitória classifica o Guarani. O Guarani enfrenta o Palmeiras, tá? Domingo, 8:30 da noite, lá na Arena Barueri. O empate e a derrota também podem colocar o Guarani na próxima fase, mas aí vai precisar de uma combinação de resultados. O técnico Matheus Costa realizou hoje de manhã um treino lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, chovendo fino. Mesmo assim, os jogadores estavam realizando um trabalho no gramado do Brinco. Parte da atividade foi aberta à imprensa, mas só o aquecimento. Aí depois, o treinador trabalhou com os portões fechados. Antes do treinamento, o William Farias falou a respeito desse duelo contra o Verdão e a possibilidade de ser ele o responsável de armar a equipe contra o Palmeiras, já que Isaac e Diego Torres estão suspensos. Uma camisa pesada, né? Historicamente aí tem conquistado bastante títulos, né? Nesses últimos anos. É um elenco, se ele não tiver 2 times, tem 3 times, né? Com boas condições. E tratando-se de jogos decisivos, assim, eu acho que desde o início do Paulista são jogos decisivos, né? Porque é um tiro curto, né? Desde o início a gente chega aqui com esse pensamento, né? Um tiro curto e desde a estreia aí você já tem que ganhar o próximo jogo, ele se torna decisivo, aí você vem um Santos pela frente e aí ele se torna mais decisivo ainda. Então, jogo a jogo, assim, a gente tem vivido decisões, né? E agora, cara, a gente tem que trabalhar forte aí porque a gente sabe que a gente vai enfrentar uma grande equipe e assim nós temos um objetivo, né? Eles já conquistaram o objetivo da classificação e nós temos o nosso, que é classificar, então acredito que vai ser um grande jogo. Tudo bem, William? Antônio Lupe, da Rádio CBN, bom dia. Bom dia. Para o jogo contra o Palmeiras, é claro que o Matheus está pensando ali em armar a melhor estratégia, porque como já foi falado aqui, é um jogo diferente, questão de gramado sintético, questão da força que o Palmeiras tem. O Guarani não tem nem o Isaac e nem o Diego Torres. E você, pelo que a gente vê em campo, você tem essa qualidade, né? Até percebe alguns lançamentos que você faz tentando ligar essa jogada tipo defesa e ataque, que são bons lançamentos. Você tem uma qualidade. Você se sente à vontade para, se precisar, ser esse cara para pegar a bola, carregar da defesa, tentar ali achar um passe pro ataque
até para o Guarani tentar surpreender esse Palmeiras? Você se coloca à disposição e você se sente à vontade, caso for o escolhido, para assumir essa função de um camisa 10? Cara, essa pergunta, eu acho que eu nunca recebi essa pergunta aí, rapaz, na minha carreira, e olha que são bastante jogos, né? Bastante times também, mas assim, cara, como você falou, cara, o Matheus tá pensando, então deixa ele que quebra a cabeça dele. Pra te ser sincero, se fosse pra eu ajudar, se não tivesse uma outra opção, se não tivesse jogadores de mais qualidade, com certeza eu me colocaria à disposição. E como eu me coloco também se ele me optar por mim ali, sabe? Mas a minha função mesmo é de camisa 5, fazer uma saída de bola, né? E hoje fala-se muito em saída de bola, mas a primeira função do volante é sempre fazer uma boa marcação, né? Essa, na minha opinião, é a primeira função. Mas, cara, se não tiver outra opção, se ele, né, optar por mim, eu creio que tem bastante jogadores de qualidade que possam fazer aquela função ali, tirando o Isaac e o Torres, né? Mas, como você falou, deixa o Matheus quebrar a cabeça aí. Tem o Cachoeira também, né? O Cachoeira, ele foi anunciado como meia atacante quando chegou no Guarani. Confesso que não tenho informações a respeito de toda a carreira do Cachoeira, se ele já jogou de 10. Eu fiz essa pergunta pro William Farias porque a gente tem acompanhado os jogos do Guarani e ele tem qualidade em lançamentos, em passe, mas ele ficou surpreso. Ele falou: será? Deixa o Matheus quebrar a cabeça aí. Então o Matheus tá quebrando a cabeça para definir esse meio-campo do Guarani para enfrentar o Palmeiras domingo, 8h30 da noite, lá na Arena Barueri. Só lembrando, eu sei que é chato pra caramba pra falar isso, mas é a torcida única, tá? Só do Palmeiras. Que susto agora também. Ô, Carlão, o ouvinte foi muito sagaz aí, né, no começo do programa. Mas o Guarani, por enquanto, não teve esse grande armador, porque o Diego Torres tem sido um flop até o momento na temporada. O Diego Torres tem futebol pra entregar muito mais do que ele está entregando. O Isaac, cara... ontem foi assunto. Eu acho que o Isaac poderia jogar mais, assim, sabe? Eu acho que ele some em momentos importantes e decisivos, enfim. E aí, quem vai ser esse armador do Guarani? Camisa 10, né? O Júlio sabe que eu sou apaixonado por camisas 10, né? Pô, ainda mais o Guarani, que é uma escola de camisa 10. Hoje não tem um camisa 10 para enfrentar o Palmeiras. E, Júlio, você fez uma análise sobre o Isaac, a gente tocou nesse assunto ontem. Cara, e ele é bom jogador, ele já mostrou do que é capaz, mas não sei, cara, eu não sei também se a gente espera muito, até mais do que ele pode entregar, mas... E ele começou bem, né, contra o Velo, não, contra o Primavera até ele fez um bom jogo, tal, contra o Santos, mas infelizmente ele não conseguiu ter sequência, e o Diego, uma decepção total. Até aqui, ele que foi contratado para ser um maestro do Guarani no ano passado e, claro, com contrato para este ano também. Cara, não sei o que o Matheus pode fazer. O William fazer essa função, não sei, se ele fosse tão bom assim a ponto de jogar de camisa 10, ele sendo volante, ele é bom. Mas se ele fosse tão extra classe para jogar de camisa 10, ele já teria jogado em outras equipes também. É difícil, não sei se ele recompõe com o atacante. Ontem eu estava até imaginando, de repente, traz um pouco o Luca, que tem uma certa qualidade, mas será que ele teria força para atuar naquele setor, né? Capacidade física, eu digo, técnica, talvez até tenha, mas é uma sinuca de bico. Ou ele fecha o meio campo só com volante, mas ele vai precisar jogar também, né? A gente sabe da força do Palmeiras, mas se você for à Arena Barueri e deixar só o Palmeiras jogar, a gente sabe o que vai acontecer. Então ele precisa agredir o Palmeiras, precisa colocar a defesa do Palmeiras em situação de risco também. E esse tipo de jogo tem muito a ver com um camisa 10, e o Guarani não vai ter. Eu acho que tá tirando o sono do lado do Matheus. O que ele vai fazer, realmente eu não tenho ideia. Ô Chaib, você sabe que o Isaac teve o primeiro Grenal dele. Ele fez gol e jogou muito bem. O Renato Gaúcho elogiou muito o Isaac. Ele e Jean-Pierre, né? Ele, Jean-Pierre e o Matheus Henrique, era o trio do meio campo ali do Grêmio. Então ele tinha inclusive essa função, às vezes de camisa 8, de articular no Grêmio. No Vasco não lembro muito do Isaac, mas se esperava muito dele, né? Inclusive quando ele renovou o contrato, o Guarani falava: a gente tem aqui um camisa 8 / camisa 10 que pode entregar. E por enquanto eu acho que é um futebol muito discreto para aquilo que se esperava dele também. Na primeira passagem dele, ele foi muito bem no Guarani, né? Foi um dos destaques também, aquela Série B que ele jogou, acabou
agradando bastante a torcida também, era um dos principais jogadores, acabou saindo depois agora regressou, mas ele não conseguiu mostrar esse futebol que ele apresentou naquela Série B e que a gente esperava também, né? O Isaac está suspenso para essa partida, assim como o Diego Torres, os dois jogadores que estão devendo justamente nesse meio campo do Guarani. Eu imagino também que o Matheus Costa acho que vai escolher mais pelo natural. O próprio Cauã Jesus, apesar de muito novo também, joga na função também ali, né? Joga mais ou menos no meio campo e deve ser um jogador que deve ser o escolhido aí para fazer a função, apesar da juventude. Ou essa hipótese do Carlão também agrada, né? Com o Luca voltando um pouco mais, pondo o Kevin na frente também. A questão é que o Guarani precisa da vitória jogando contra o Palmeiras, vai ter que conseguir armar algo para sair com os 3 pontos lá da Arena Barueri, né, Júlio? O Kevin ontem não participou do jogo treino contra o São Bernardo. O Guarani perdeu por 2-1. Ele, por conta de um desconforto, não foi utilizado, né? O Fábio, só porque o Fábio cogitou essa possibilidade, e aí não tem. O Herbert, né? Porque também não tem o Maranhão, né? Também, né? Não tem. Tem só o Luca mas aí você fica sem o centroavante no banco, né? Então, uma situação. Essa alternativa. Achando que vai pintar 3 volantes ou 3 zagueiros então, aí, cara. Também. Eu acho que 3 zagueiros não dá também, porque o Donato tá machucado, né? Ele Donato já tá deu uma sumida também. Ele tava em transição. Hoje no treino eu vi lá, ele tava já com chuteira, mas não treinando com os jogadores. A própria situação do Cauã é algo que ele pode fazer, é aquela coisa, só que ele não tem assim a mas qualidade, dá, sim, a inteligência se você é só você incluir o Rian, que agora tá liberado, e coloca o Rafael Rodrigues na posição de origem, né? Zagueiro, né? Seriam 3 zagueiros. E aí você joga com o Ian, ou o Rian, ou o Cicinho na lateral direita e preenche ali. Eu acho que é o melhor. Acho que o melhor caminho é você jogar no contra-ataque contra o Palmeiras. Em outros tempos ele poderia até utilizar, hoje não, né? Mas em outros tempos o Cicinho como um. Verdade, o Rian tá liberado. Eu vi aqui no retrato que eu tirei. O Rian tá liberado, treinando. Ele jogou o jogo treino. Isso, verdade. O primeiro tempo do jogo treino foi com o Rian e depois entrou o Ian. Não é o Kevin esse aqui? Esse é o Kevin. Então ele tava treinando hoje já de manhã, mas então acho pode que o Kevin como titular. Não, eu acho que a torcida tá exagerando em relação ao Kevin depois do gol contra o Santos. O jogo pós-Santos, é o Velo? É o Velo, né? Ele entra mal. No jogo contra o Botafogo ele entra mal, eu acho que as expectativas estão acima. Tem que dar uma controlada nas expectativas. Entrou mal. Bom garoto. Estão cornetando. Não, é muito natural essa queda, natural, gente. O João Marcelo demorou pra emplacar também um pouquinho. Tem 18, 19 anos, é um garoto. As coisas aconteceram de uma maneira muito rápida pro Kevin, numa situação emergencial de jogo, ele foi lá e fez o gol. Personalidade, fez gol contra o Santos e tal, mas pra titular, se ele não está sendo escalado, é porque ele ainda tá um pouco cruzinho, tá? Eu acho que o Herbert tá até na frente dele. Não tem a mesma característica, o Herbert é um cara mais de movimentação, o Kevin é mais físico, um cacheiro, né? O cara pra fazer o gol. Mas eu tô com você, Júlio, eu acho que a própria comissão técnica, vamos dar uma aguardada no Kevin. Pensando em Série C, lapidando o lado físico, eu prefiro o Luca entre todos os centroavantes disponíveis. Eu acho que tecnicamente falando ele é o melhor, mas ainda tá baixo fisicamente falando. 4 horas tem Arena, amanhã estaremos de volta às 11 horas aqui no CBN Esportes. Um grande e forte abraço para vocês. CBN Esportes Campinas.